Todaro é a abertura do programa. Vai terminar! Termina a luta! Medalha de ouro para o Brasil! Não há palavras para descrever o gol de Marta! E para apresentar essa canelada, esse corte, essa enterrada e muito mais... Ele, com 1,90 de miopia, 100 quilos de puro carisma e muitos decibéis, Gabriel Todaro! Olá, ouvinte e espectador da Rádio Unaerp. Eu sou Gabriel Todaro e está começando o meu, o seu, o nosso Na Rede com Todaro. E nesta edição, a primeira, teremos um convidado que não perdia tempo na frente dos zagueiros. Foram 60 gols em 201 jogos na carreira. Com seu 1,77, botava medo em qualquer zagueirão de 2 metros. Começou no Botafogo de Ribeirão Preto, passou por Santos, Fluminense, Internacional, Remo, Campo Maiorense, onde foi vice-campeão da Taça de Portugal. Depois foi campeão da Primeira Liga de Portugal pelo Boa Vista e, enfim, encerrando a carreira no Comercial de Ribeirão Preto. Ainda não sabe do que eu tô falando? É ele, Demetrius Montanini! Conta pra gente aí essa trajetória de você saindo de São Paulo, da Zona Leste, chegando para Mococa e de Mococa vindo para Ribeirão Preto. Perfeito. Então, aí... contando algo e tendo a oportunidade agora de falar novamente, várias coisas vêm na memória que no primeiro momento não veio, sabe, Gabriel? E a minha história começou, né, em Mococa aos 3 anos, quando a minha família veio de São Paulo para o interior, né? Então eu tinha um tio que todo final de semana ele me dava uma bola. Não tinha como eu não gostar do futebol, né? Praticamente falava, olha, garoto, tá aí, agora é contigo, né? O material tá aí para você treinar. E quando eu vou para a escola, para o ensinamento básico, eles fizeram uma seleção na escola. Quem quer jogar futebol? Qual garoto, né, na altura que não gostava do futebol? Digamos assim, era a brincadeira da moda, né? As meninas brincavam de casinha, garotos jogavam futebol. Simplesmente era isso. Opa, eu também quero. E me levaram para essa seleção. Logo no começo da seleção, já me colocaram à parte. Fui escolhido, aí já comecei a jogar, representar a escola, e passei a jogar numa escolinha de Mococa também, até os 11, 12 anos, 13 anos, mais ou menos. O meu pai era dono de uma oficina automobilística em Mococa, né? Uma das maiores, a mais conceituada, a oficina, e ele falava, olha, vai trabalhar na oficina, isso aqui tudo vai ser teu, olha, vai aprender a trabalhar isso aqui, você vai tomar conta disso aqui. Eu ia para lá para a oficina e eu dormia dentro do carro, então não teve como trabalhar na oficina, ele teve que deixar eu seguir para o futebol. E aí surgiu a oportunidade de jogar num time que meu pai montou, né? Eu tinha 14 para 15 anos, e aí viemos a Ribeirão Preto fazer um amistoso com o Botafogo, vencemos por 2-1, marquei os 2 gols, e a partir daí surgiu um interesse do Botafogo, que só viemos também jogar com o Botafogo, porque aqui existia um mocoquense já jogando, chamado Lucilo, que é um dos grandes amigos, um dos melhores amigos de infância, e através dele que não só eu, como outros amigos também tiveram a oportunidade de vir aqui para o Botafogo. Então é mais ou menos isso, assim, Gabriel, resumindo aí, né, o início, né, Mococa e Ribeirão Preto. Entendi, que legal. E, né, falando sobre as características suas, né, também foi outra pergunta que acabou não saindo. Faz aí o resumão, aí, o check-in do Demetrius. Vamos lá, né? Demetrius, do matador. Anteriormente, eu tenho 1,77 m de altura, né? E eu trabalhei, o primeiro treinador meu no profissional, em 1988, foi o seu Mário Travalini, que era uma lenda, né, do futebol também. Seu Mário, campeão pelo Corinthians, trabalhou com grandes jogadores, e o Sócrates estava vindo encerrar a carreira no Botafogo. Então, eu tinha 17 anos, a gente olhava, sentava na arquibancada para ver o Sócrates treinar,
o Sócrates, ou era o Casagrande, ou era o Zenon, aquela coisa, hoje eu sou o Sócrates, eu sou... Então, aí você vê o cara ali próximo a você, aquilo era... Aí daqui a pouco um treinador vai, garoto, você vai treinar com profissional. E esse treinador, ele dizia, você tem uma característica que é, assim, fantástica, poucos jogadores têm, que é o cabeceio. E quando já me tornei profissional no Botafogo, eu fui emprestado ao Internacional de Porto Alegre, aí conheci outro gênio que é... O que eu vejo alguns treinadores fazer hoje, o seu Enio Andrade fazia em 1993. Então, esse pessoal sabia de futebol, entendia futebol sem a modernidade que hoje existe, né? E que aumenta a capacidade dos treinadores de executarem os seus trabalhos. E o seu Enio me disse uma vez, garoto, eu só vi 2 jogadores cabecear como você. Escurinho, né, para quem não conhece, pode pesquisar aí, e Dadá Maravilha. Então aquilo para mim foi assim uma surpresa, porque era 2 mitos, 2 ídolos do futebol brasileiro. Então eu acho que o meu cabeceio era o ponto forte, fiz muito gol de cabeça, apesar da baixa estatura, né, mas é onde eu sobressaía sobre os zagueiros. Legal. E para quem tá chegando agora, o Demetrios, ele começou aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, né? Passou pelo Santos, Fluminense, Nacional, Remo, o Campo Maiorense, onde ele foi vice-campeão na Taça de Portugal. E depois ele foi campeão da Primeira Liga de Portugal pelo Boa Vista e encerrou a carreira no Comercial aqui de Ribeirão também, né? Esse é o pessoal que está chegando agora, Demetrios. E agora, temos nesse programa aqui de estreia, a gente também está estreando o quadro com a participação da audiência, que me mandou as perguntas lá no Instagram do programa, o @contodaro. Então, solta a vinheta aí. Na rede, com a audiência. Mas você pode me falar uma coisa? Quem era? Quando? Por que você? Como? Por que Mas você? você? Como? Você Por quê? foi que... Como você? Quando foi? Quando foi Mas que... quando aconteceu? Por que foi? Na rede, com a audiência. Ô Demetrios, a primeira pergunta é da Karen Baldin, de Pirassununga, e ela quer saber qual foi o gol mais inesquecível da sua carreira. Olá, Karen. Obrigado aí pela participação, por estar nos acompanhando. O mais importante da minha carreira foi, não me recordo o ano exato, mas foi o primeiro jogo que eu fiz contra uma grande equipe do futebol brasileiro. E esse jogo foi aqui no estádio Santa Cruz. Eu me lembro o mês. Uma quarta-feira à noite, Botafogo e Palmeiras. E quando disseram, olha, vai jogar o garoto da base, que eu era, né, das categorias de base, puxa vida, os caras falavam, poxa, o garoto com a imprensa, aquela coisa toda, um garoto vai jogar. E o Palmeiras tinha um time fabuloso, né, César de Sampaio, Mazinho, Zinho, vai colocar o garoto para jogar. E no primeiro tempo, na cobrança de um escanteio, e eu subo mais do que o César de Sampaio, de cabeça, né, e acabo fazendo 1-0 Botafogo. Foi uma explosão de alegria. A partir desse momento, as pessoas começaram a dar crédito ao Demétrio. Então eu vejo que esse gol foi o gol mais importante da minha carreira. Que legal. E a segunda pergunta é do Vinícius Bis, olha só, de Sertãozinho. E ele perguntou qual jogador que você mais teve química dentro de campo, que mais te completou, seu companheiro aí. Vinícius, tudo bem? Obrigado também pela participação. Olha, eu seria injusto se eu mencionasse um nome, porque o futebol me possibilitou de ter grandes amigos, né? Como frisei, no Santos, eu tenho amigos até hoje que vão ser meus irmãos para a vida toda. O futebol português me trouxe uma possibilidade muito grande. Eu tenho amigos que de uma afinidade tremenda. E, por sorte, em Portugal, eu encontrei um amigo que eu já tinha jogado com ele aqui no Brasil. E tive a felicidade de jogar em Portugal. Ele é até padrinho da minha filha, né? Eu acho que nós ali na frente fazíamos a gente fazia uma fumaça ali em cima da zaga portuguesa. É o meu compadre chamado Wellington, né?
Foi uma das pessoas que e teve uma liga muito grande, teve um casamento, um entrosamento muito grande, né, dentro de campo. Mas se eu mencionasse apenas ele, eu seria injusto com os demais, a qual eu sempre tive. Graças a Deus, eu sempre tive amigos. Então, eu fico te devendo essa para definir com precisão apenas um, Vinícius. Ah, não, beleza. Ficou em cima do muro, mas tudo bem. A gente entende. Tô meio político, né, Gabriel? E bom, eu queria que você comentasse agora se a sua fase em Portugal, né, seu momento em Portugal foi o melhor da sua carreira. Gabriel, não sei se foi o melhor momento, mas eu posso dizer que foi o momento a qual eu estava mais maduro para a profissão. Né? Mais maduro é o que eu digo, mais consciente, mais profissional para aquilo que eu estava exercendo. Então, eu acho que me ensinou muito o futebol europeu, precisamente Portugal, né? E eu comecei a olhar e falar, puxa vida, isso aqui que é ser profissional. O que eu fazia anteriormente, não que talvez seja errado, mas né, não era o que conduzia, né, com o profissionalismo que se buscava no mercado europeu. Então, o mercado europeu me possibilitou isso. Eu acredito que foi o momento mais maduro, mais sólido da minha carreira. E se a gente pegar o profissionalismo que você comentou que tinha em Portugal, você acha que os brasileiros se aproximaram um pouco mais nos anos recentes? Né? A gente tem o caso do Flamengo aí, né, que trouxe o Jorge Jesus, uma nova filosofia de jogo, mas que a gente sabe que técnicos passados já tinham isso, né? Só não tinham as terminologias que tem hoje. Olha, o Jorge Jesus, por coincidência, foi meu treinador em Portugal, né? O Mister, eu tive a felicidade de trabalhar com o Mister, né? É que lá todos os treinadores são chamados de Mister, né? Então, eu acho que ele conseguiu passar para o atleta brasileiro é o que acaba acontecendo na Europa. Não que eles são os melhores clubes, ou são os melhores jogadores, mas a mentalidade do atleta é diferente. Eu acho que o Brasil está se aproximando, né? Há muito tempo que já tem esse, digamos, esse intercâmbio, né? O intercâmbio não, só praticamente é mais a ida do brasileiro para a Europa do que o europeu propriamente para o Brasil, né? Então, eu acho que há muito tempo o brasileiro vai para o mercado europeu e faz sucesso, mas quando ele chega lá, ele muda completamente, né? Lá você trabalha com disciplina, você não chega atrasado, você tem que respeitar o seu companheiro, você respeita o treinador. E voltando um pouquinho ao Jorge Jesus, eu era capitão da equipe, né, da última equipe que eu joguei em Portugal, a qual ele foi o treinador. Eu era capitão da equipe e o Jorge, perdemos um jogo, ele estava muito bravo, muito zangado. Olha, vai ter coletivo hoje. Coletivo, para quem não sabe, é aquele treino, simulação de um jogo, né? 2 equipes, 11 para um lado, 11 para o outro. E coisa pouco habitual no futebol português, porque trabalha mais em espaços reduzidos, não se trabalha né, dessa forma, dessa maneira já no futebol português. E separou as equipes e tinha um garoto não, um atleta, jogador, ele falou, Dé, né, muitos me tratam por Dé lá, Dé, olha, fala com o Mister que não tem bola. E eu, Mister, falta bola, como é que vamos fazer o coletivo? Falta bola. E ele, bola? Vocês estão tropeçando na bola. Treino sem bola. Ele deu 30 minutos de coletivo sem bola. A bola está na esquerda, a bola está na direita. E todo mundo correndo, todo mundo simulando. A bola está na esquerda, mas se ela está com o lateral esquerdo, para que ela fosse para frente, ele tinha que simular um chute, um pontapé na bola. Caraca. Então, os atletas faziam isso de forma séria. Ninguém perguntou, mas por que isso? Treinou-se 30 minutos, todos calados, todos correndo, com dedicação. E tem que correr para a esquerda, tem que correr para a direita, para frente, para trás. Todo mundo executando o trabalho sem reclamar. Se acontece aqui no Brasil, talvez em tempos anteriores, o treinador é louco, o jogador começa a avacalhar dentro do trabalho, ele começa a rir, ele não faz,
né, com tanta convicção, e isso, o clube que vai ser penalizado, não é verdade? Então, esse cuidado, né, eu posso dizer que o europeu tem muito mais do que o brasileiro. Que legal. E como que foi a adaptação sua em Portugal, né? Você jogou em alguns clubes lá, passou um período da sua carreira lá. Como que foi essa adaptação sua? Que a gente vê vários relatos, né? Tanto da Europa, questão de clima, questão de... O idioma não foi tanto problema, né? Mas questão de clima, essas questões de viagem, adaptação do futebol mesmo. A adaptação, assim, quando eu cheguei, nossa, vou jogar futebol europeu. Logo, primeira semana que eu cheguei, tinha jogo contra o Porto e eu não pude jogar. Fiquei, né, louco, eu queria jogar contra o Porto, queria jogar contra todo mundo. E eu tinha um treinador que ele falava, Brazuca, da maneira como você joga, você não vai jogar aqui no futebol português. Então, eu passei os primeiros meses, né, da minha chegada em Portugal, entrando aos 3 minutos para acabar o jogo, entrando no tempo de compensação, e eu ficava louco da vida, eu queria voltar, eu tinha proposta de clubes brasileiros para voltar, e eu falava, não, vou embora, mas porém o clube tinha me comprado, eu tinha 4 anos de contrato, mas eu ainda não tinha essa disciplina. Eu entendia que a minha função era fazer gols, e não é isso, eu era atacante, mas eu fazia parte de uma equipe, era coletivo, não era individual. Então, mesmo sendo um atacante, eu tinha que marcar, eu tinha que ajudar, e eu não tinha aprendido, né? Culturalmente, né? Ainda não tinha essa noção aqui dentro do Brasil. Então, foi um pouquinho complicada. Agora, fora isso, a adaptação ao frio também foi, né, muito difícil. Você sai de uma temperatura, Ribeirão Preto, o último clube que eu estava jogando aqui, né, antes de me transferir para Portugal, era o Bahia. Salvador, 40 graus todo dia. Até chovendo, se faz 40 graus em Salvador, né? Então, quando chega em Portugal, começa aquela transição já do outono, inverno, chega o inverno, 0 graus, -2, puxa, a vida entrava em campo, não sentia o pé, não sentia os dedos da mão, foi realmente difícil. E depois com a língua, algumas coisas mudam, né? A gente pensa que o português lá é semelhante ao nosso, mas o sotaque muda, começam a falar, ora, poxa, então, Gabriel, estás a ver? Olha, o gajo, vais para a direita, tu vais para a esquerda, né? E fui ganhando um pouco também o sotaque já português, mas foi super agradável. São momentos que guardo para a vida toda. Que legal. E, né, depois de Portugal, você veio para o Comercial aqui de Ribeirão Preto, rival do clube que você nasceu praticamente, né, do Botafogo. Como que foi essa experiência? Como que você foi recepcionado? Olha, Gabriel, eu, na verdade, quando eu voltei para Ribeirão Preto, né, quando eu deixei o futebol português, eu tinha encerrado a carreira. Eu tive uma lesão muito séria, né, no joelho, e que os médicos, né, disseram, Demetrio, você não tem mais possibilidade de continuar jogando profissionalmente. Mas como eu, um ser humano, voltei para o Brasil e aí tive o convite do Comercial. Eu sabia que eu não tinha condições de jogar, mas teimoso, né? Não, eu consigo, eu vou lá, eu ainda vou jogar, eu consigo correr. E o Comercial estava numa crise financeira muito grande, né? O Comercial não tinha condições para contratar atletas e fazia parte também desse elenco, um grande amigo, um irmão que o futebol também me deu, que é o Japinha, hoje é diretor de futebol do Comercial, né? E ele me ligou, olha, você chegou ao Comercial, quer contratar um atacante, você não vai? Eu falei, Japa, eu não consigo nem treinar, cara. Eu não consigo nem treinar, meu joelho incha, eu não consigo. Não, mas vem aqui, o Comercial tá precisando, vamos jogar. E eu peguei e falei, olha, eu vou, mas é o seguinte, o Comercial não precisa me pagar salário, eu não quero o salário do Comercial, mas eu vou jogar e treinar quando der. E o presidente foi super generoso, foi super simpático, o Santino na época, né? E o treinador também, o Nenê Berlamino, falou, Demetrio, fica tranquilo, se você tiver condições, você joga, se não tiver condições, paciência. Eu não tinha salário no Comercial, né? Eu não era remunerado pelo Comercial. Mas aquela coisa de jogar futebol, primeiro jogo, Copa Paulista, sai a tabela.
Comercial e Botafogo. Aí eu falei, tô fora, nem vou pro jogo, tava tranquilo, joelho, parecia que eu tava com 2 joelhos inchados, aquela coisa, e sai a convocatória, Demetrios convocado pro jogo. Eu falei, puxa vida, não é possível, né? Mas tudo bem, vou ficar no banco, tô no banco, a torcida do Botafogo do outro lado, ô, refugo, você vai pro bafo para ficar no banco, aquela coisa, né, do torcedor se revoltando, né, da minha ida para o comercial. E aí faltava alguns minutos, o Botafogo estava vencendo por 1-0 e no estádio Palma Travassos, e o Bellamino falou, Demetrios, vou te colocar no jogo. Falei, ué, fazer, tá bom, é ótimo, vamos participar. E eu entro, o Japinha faz o cruzamento e eu faço o gol do empate. Acabou o clássico Ribeirão Pretano 1-1, e eu fazendo gol no clube onde fui criado, onde nasci. Rapaz, aqui dentro de campo você não tem ideia, mas quando você sai fora de campo, né? Aí você fala, puxa vida, mas é a minha profissão, né? Eu poderia fazer 10 gols contra o Botafogo. O meu carinho, o meu respeito, o amor que eu tenho pela entidade Botafogo, ela jamais, ele jamais vai mudar, esse sentimento jamais será mudado. Agora, o respeito no momento que eu tinha que ter com o torcedor, com a direção comercialina, era o mesmo. Então eu tinha que fazer, né, aquilo que me cabia. Era representar da melhor forma, né, o clube onde eu estava. Então eu sou grato aos 2 clubes, sou grato ao Botafogo, ao Comercial, tenho amigo em todos os lados, mas a minha paixão, eu vou te falar hoje no futebol, todo mundo sabe disso, já me declarei botafoguense, é a minha paixão. Tem vezes que eu não consigo ver jogos, né? Porque é uma paixão muito grande que eu tenho pelo Botafogo. Entendi, mas você fez o gol e comemorou? Comemorei, porque eu acho justo eu passar a transmitir essa alegria também para o torcedor comercialino. Eu respeito os atletas que hoje fazem gol contra as suas ex-equipes e não comemoram. Tudo bem, mas espera aí, e o torcedor a qual eu estou representando nesse momento? Ele também não tem o direito de comemorar o gol junto comigo? Ele não tem o direito? Eu acho que aí entra, né, o respeito pelo atleta, o respeito pela entidade, o torcedor, que ele já fez parte daquela história, já foi passado, ele tentou representar o clube da melhor maneira, então, comemorei sim, Gabriel, comemorei. Legal. E, bom, depois você largou as chuteiras e virou empresário, né? Hoje você é um empresário de futebol, de jogadores de futebol, né? E eu queria saber o que te motivou para estar seguindo na mesma, praticamente no mesmo terreno, né? Largou as chuteiras, mas vestiu o terno e a gravata e seguiu aí essa carreira de empresário. O que te motivou a seguir aí? Gabriel, quando eu jogava, eu sempre gostei de estar estudando, de estar fazendo os contratos, de saber o que era de direito do atleta. O que eu poderia fazer em termos de contratos, e eu tinha todos os cuidados. Isso foi me motivando, algumas coisas eu não concordava. Quando eu estava em Portugal, muitas vezes sentei para renovar o meu contrato, né? Eu passei quase 9 anos em Portugal, 9 anos jogando na primeira divisão, né, do futebol português. Então, quando eu encerro a carreira, que foi repentina, foi algo inesperado, não foi planejado, eu tinha 34 anos, 34 para 35 anos, eu tive que encerrar a carreira. E a minha paixão era o futebol. Então, todo mundo começou de Portugal, os treinadores portugueses. Demetrios, olha, me indicaram um jogador assim, assado. O que você acha? Contrato. Eu, puxa vida, eu estou assumindo uma responsabilidade a qual não é minha, né? Outros empresários estão indicando. E aí, até que eu falei, puxa vida, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer, vou começar a empresariar, vou começar a representar os atletas. Hoje, eu tenho um papel, talvez seja um pouquinho diferente do empresário, porque eu gosto de fazer mais a intermediação. Um exemplo, o Gabriel pode ter o seu atleta, você pode ser o empresário, mas eu tenho a porta dos outros mercados, então eu faço a intermediação de ida de atletas,
seja para o mercado europeu, asiático ou qualquer outro, né? Então, eu acho que foi um ano depois de eu ter encerrado a carreira, eu comecei a empresariar. E hoje, se eu não estou enganado, são 14 anos já nessa profissão, que me possibilitou também de conhecer uma enormidade de países, atletas e jogadores, né, da mesma profissão. Que legal. E para quem não acompanhou o Demetrios nas redes sociais aí, né, recentemente assim, né, terça-feira, ele estava em Portugal assinando o contrato do seu filho, né, o Dimitri Montanini. E eu queria saber para você como que é agora ver o seu filho seguindo seus passos como jogador e você intermediando isso, né, sendo o cara por trás ali, né? Olha, Gabriel, eu nunca impus nada, né, para que meus filhos, né, tivessem uma carreira esportiva. Você foi o tio, né, de dar as bolas. Não foi o caso, exatamente. Então, mas é a paixão dele também desde pequeno, gostou do futebol e surgiu essa oportunidade. Ele também fez a formação toda aqui no Botafogo. Depois foi convidado agora no Campeonato Paulista, na Série A3, estava jogando pelo Capivariano, e aí surgiu a possibilidade do clube em Portugal, o Beira-Mar, um clube que eu joguei, estava na primeira divisão em 2001, e eu tenho um relacionamento muito grande com as pessoas que hoje estão à frente do clube, o treinador, Demetrios, olha, queremos o teu filho aqui, então, oportunidade surgiu e com muito, digamos assim, orgulho, né? Tive a possibilidade de levá-lo, apresentá-lo ao futebol português. Graças a Deus, já praticamente faz 30 dias, um mês que ele está lá, as coisas estão correndo bem. Está buscando o sonho dele, né, Gabriel? Eu acho que da mesma forma como você está desse lado hoje, né? Os teus pais estão te ouvindo, estão te assistindo. Eu fiz a minha parte, a minha esposa fez a parte dela, apoiamos, o incentivamos para que ele, né, tivesse essa oportunidade. E estamos torcendo para que o melhor aconteça para ele, né? Nunca quero que exista, por mais que eu sei que vai acontecer, né, comparações, né, entre o Demetrios e ele. Eu era atacante, meu filho é defensor, né? Então, eu quero que ele siga a carreira dele, que ele tenha o sucesso que ele alcançar. E se Deus quiser, um dia vamos juntos lá na terrinha vê-lo jogar. Olha só, quem sabe o próximo entrevistado aí é o Dimitri também, né? Maravilha. E aqui em casa, todo mundo é desportista. Eu tenho uma filha que faz sapateado, dá aula de sapateado, a paixão dela é sapateado. Então, você vai ter bastante bate-papo aqui, viu? Vou ter bastante conteúdo já. É isso aí. Legal. E bom, Demetrios, outro conteúdo aqui que eu tenho, que o nosso centro de inteligência aqui do programa fez uma pesquisa bem detalhada, é que eu queria saber também, quando que você vai se inscrever no MasterChef? Rapaz, Gabriel, olha, eu vou te falar uma coisa, isso aí deve ser o dedo da minha mulher, né? Ela que deve ter me entregado. Né? Depois de velho, nós vamos ganhando alguns hábitos, alguns costumes, né? E hoje a culinária, a cozinha é uma das paixões que eu tenho em si. Mas eu gosto de cozinhar para a família, eu gosto de cozinhar para os amigos, né? E o teu pai e tua mãe, aí, olha, pode ficar tranquilo que vamos armar uma reunião aí entre família, entre amigos, e eu vou ter a oportunidade de fazer alguma coisa para a gente compartilhar uns momentos agradáveis. Que legal, já quero já. Mas o MasterChef... Daqui uns aninhos. Entendi. Tá bom, então. Ó, e vamos para mais perguntas de você aí de casa que encaminhou, né? Solta a dinheiro. Na rede, com a audiência. Mas você pode me falar uma coisa? Quem era? Quando? Por que você? Onde? Por que você? Como? Você Por quê? foi que... Como foi? Quando foi? Quando foi Mas que... quando aconteceu? Por que foi? Na rede, com a audiência. Bom, a nossa terceira pergunta é da Elaine Panzelo. E ela quer saber dos times que você jogou, qual que você foi mais feliz? Qual que você teve mais, que você gostou mais de jogar? Olha,
Bom, a Elaine também acompanhou bastante a minha carreira, né? A Elaine, uma das grandes amigas da minha esposa. Elaine, com certeza ela deve estar nos acompanhando. Um beijo grande. Sim. E obrigado pela oportunidade aí da pergunta. Como eu falei anteriormente, assim, eu acho que a paixão que eu tenho pelo Botafogo, né, é um clube que eu aprendi a amar. Agora, por um outro lado, um clube que me identifico muito é o Santos. Em Portugal, por exemplo, eu chego em Portugal, eu vejo a camisa do Boa Vista, um clube que eu fui campeão português, o próprio Campo Maiorense. Olha que eu entrei no estádio, que eu levei meu filho, né, até o estádio para conhecer. Olha que eu pisei no gramado não, lá é relvado, né? Olha que eu pisei no relvado, rapaz, o coração dispara ainda, o corpo arrepia. Então, eu acho que esses clubes, Elaine, eu não consigo ser preciso, porque foram momentos distintos em determinados clubes, né? Em determinados clubes. Mas eu posso dizer que esses 4 clubes, né, mexem comigo até hoje. Quando eu vejo a camisa, eu sinto aquele tum-tum-tum assim, mais acelerado. Que legal. E para finalizar as perguntas aí da audiência, a gente tem a pergunta de Laila Bernardes. Olha, outra que te conhece bem também, hein? Também, com certeza. De Laila, obrigado pela participação, um beijo grande. E ela quer saber como foi administrar lá no começo da sua carreira, o seu lado jogador, o seu relacionamento com sua esposa e as amigas que vinham no pacote. Maravilha. Bom, assim, um atleta de futebol é um atleta muito visado, né? Digamos assim, você se torna ídolo, né, de determinadas pessoas do dia para a noite. E a profissão, às vezes, o futebol, assim, não consigo explicar propriamente, né? Porque ganhou-se alguns dizeres, né? Dizendo, tem as Maria Chuteira, tem isso, tem aquilo. Então, eu comecei a namorar bem cedo, aos 17 anos, né? Você ia para lá, quando eu chego no Santos, o Santos, uma enormidade. Íamos passear no shopping, eu e a minha esposa, as mulheres, dá um autógrafo, dá isso, dá aquilo. Era complicado, mas eu tenho meu comprometimento, eu escolhi minha esposa, né, para estar ao meu lado, ninguém me obrigou, né? Então, administrar isso da minha parte foi fácil, porque é uma pessoa que eu escolhi, ninguém me impôs eu, né, estar ao lado daquela pessoa. Então, outras pessoas que talvez pudessem me olhar com outros olhos, né, talvez não tinham sentido para mim, né? Não tinha sentido. Eu via que todas me enxergavam como um atleta, como um ídolo, né? Digamos assim. Agora, as meninas que vinham no pacote eram uma maravilha. A casa estava cheia sempre. São grandes amigas até hoje e era um prazer, né, tê-las em casa, principalmente quando nós estávamos em Santos, todo mundo ia para lá até para desfrutar da cidade, da praia, aquelas coisas. As amigas estavam sempre reunindo em casa, e são amizades, como falei anteriormente, para a vida toda, né? Elas são amigas até hoje, convivem, não com tanta frequência, né? Mas falam diariamente nas redes sociais hoje, tudo que é possível. Então foi fácil, viu, de lá e lá. Ainda bem que existiu o Harém. Bom, eu fui lá buscar uma odalisca desse Harém, né? E eu espero viver com ela até o último dia da minha vida. Vai sim, pô, vai sim. Essas foram as perguntas encaminhadas por vocês aí de casa. E não se esqueçam, pro próximo entrevistado ou entrevistada, vamos fazer outra enquete lá no perfil do programa no Instagram, @contodaro. Então, se você já não segue, segue ele aí, senão você vai perder as perguntas, não vai poder fazer as perguntas que o pessoal fez pro Demetrios, pô. E aí, Demetrios, curtiu o programa? Maravilhoso, parabéns, Gabriel. Olha, como eu te disse, é uma emoção, né, dupla aqui, né? De estar te vendo desse lado, pelo fato da amizade, do carinho que a gente tem com teus pais, e praticamente te ver nascer, ver você conquistando o seu espaço, é muito bacana. E tá tendo a possibilidade de falar com o ouvinte do outro lado, contar um pouquinho da sua história, né? Digamos, a minha história é um grãozinho, né? Um grão de mostarda,
em relação ao futebol mundial, mas é sempre emocionante. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, tá bem? Que Deus abençoe a tua vida, a tua carreira aí, que você tenha muito sucesso. Estou muito feliz e grato por estar aqui. Imagina, a gente agradece, eu que agradeço você por ter presenciando aí. O primeiro programa vai ficando por aqui. Queria agradecer a todos que nos acompanharam durante a transmissão. Ela vai ficar disponível no meu Instagram, no Instagram da rádio, também no YouTube, Facebook, além de virar um podcast para você estar ouvindo em qualquer momento do seu dia. Muito obrigado, Demetrios. Obrigado a todos e até o próximo programa com mais um novo convidado. Até mais, falou!